alunos, tudo bem? Meu nome é Manuela Brazão, sou formada em Educação Física e atualmente trabalho com Fisiologia do Exercício. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre as adaptações agudas e crônicas do exercício físico sobre o nosso sistema cardiovascular. E aí nós vamos entender tudo sobre como o nosso corpo faz para acompanhar essa demanda do exercício e levar todo o oxigênio necessário para os nossos músculos. Então vamos iniciar entendendo qual é a diferença entre o estado de repouso e o exercício físico. O nosso corpo ele tende a entrar num estado de homeostase, ou pelo menos tentar fazer com que o nosso corpo esteja nesse estado. E o que é homeostase? É um equilíbrio fisiológico e metabólico. Então é um estado onde meu corpo consegue ter um aproveitamento ótimo com o menor gasto energético possível. Acontece que todas as vezes que eu encontro um fator estressante, e a atividade física é um fator estressante para o meu corpo, ele tem que corresponder a uma demanda maior de nutrientes, de sangue, de oxigênio, para poder funcionar num ritmo mais acelerado ou numa demanda um pouquinho mais alta. E aí o meu corpo precisa fazer alguns ajustes para que isso aconteça. Pensando no sistema cardiovascular, então, nós temos vários ajustes que acontecem, seja durante uma sessão de exercício de forma aguda, seja ao longo do tempo por adaptação a esses estímulos contínuos. E aí hoje nós vamos falar desde as estruturas do sistema cardiovascular até essas adaptações. Vamos começar então, pessoal, falando sobre qual é o principal desafio que o nosso corpo tem quando nós iniciamos uma sessão de treino. O principal desafio é tentar suprir a demanda metabólica e a demanda de oxigênio que nós temos a mais pelo nosso corpo. E como que eu faço tudo isso? Realizando vários ajustes, tanto na quantidade de sangue que eu bombeio, quanto na distribuição desse sangue para os meus tecidos mais periféricos. E aí, a gente vai começar o nosso trabalho de hoje entendendo quais são os três principais sistemas que vão participar desses ajustes. Então, vamos lá. O primeiro sistema que eu gostaria de falar para vocês é o sistema respiratório. A principal função do sistema respiratório é captar o oxigênio e exterminar o CO2 do nosso corpo. Por que eu preciso captar o oxigênio? Porque o oxigênio ele é vital para o nosso corpo e ele é um dos principais substratos necessários para que haja ressíntese de ATP, ou ressíntese de energia. E por que eu preciso eliminar o CO2? Porque ele é um grande componente que vai determinar o equilíbrio ácido-base e que está diretamente relacionado com a fadiga muscular. Segundo sistema que nós temos que ter em mente aí é o meu sistema cardiovascular. Então, eu captei o oxigênio, ele precisa ser transportado. E quem faz esse transporte? O sistema cardiovascular. Ele vai pegar todo esse sangue oxigenado, levar para os meus tecidos e remover o sangue rico em dióxido de carbono para ser purificado pelos meus pulmões. Terceiro sistema músculo-esquelético. Do que adianta eu captar oxigênio e transportar se eu não puder utilizar? Então, lá na célula muscular, nós temos as mitocôndrias, nós temos todo o sistema de contração muscular, e quando esse sangue chega no meu músculo, ele precisa ser aproveitado e utilizado. E esse sistema também tem uma grande importância para que eu consiga ter uma boa performance. Então, nós falamos de três sistemas: respiratório, cardiovascular e esquelético. Eles estão interligados e são os três determinantes, tanto para a performance quanto para a minha saúde cardiovascular. Bom, e aí, o que seria então VO2 máximo, né? Nós estamos muito falando sobre o VO2 máximo. O VO2 máximo, ele está diretamente relacionado com essa ligação desses três sistemas. Porque o VO2 máximo é a minha capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Quanto melhor for essa capacidade, melhor é a minha saúde cardiorrespiratória e melhor também a minha performance aeróbia, né, que é principalmente dependente de oxigênio. Bom, até aí tudo bem, nós entendemos que os três sistemas estão dependentes, né, eles estão ligados entre si aí, determinando a performance e a saúde cardiovascular, mas como que eu faço esses ajustes então? Antes de entender isso, eu preciso entender como meu sistema cardiovascular funciona. Então, vamos lá. Tópicos importantes aqui.
débito cardíaco, volume sistólico, redistribuição de sangue e VO2 máximo. Vamos começar então entendendo o meu coração. O meu coração ele tem 4 principais câmaras: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O lado direito do meu coração, ele vai estar responsável principalmente, a principal função dele é bombear um sangue rico em alto teor, CO2, que é o sangue que vem dos tecidos. Esse sangue ele vai sair do coração, vai para o pulmão, para poder eliminar o CO2 e reoxigenar esse sangue novamente. Do lado esquerdo, eu tenho um sangue muito oxigenado, rico em oxigênio, que vai sair diretamente para os tecidos para poder ser utilizado esse oxigênio. Utilizando esse oxigênio, vão ocorrer as trocas gasosas e ele vai retornar rico em CO2 para o meu lado direito. Então, esses 2 compartimentos, direito e esquerdo, eles são separados e têm funções diferentes dentro de todo esse sistema que acontece de distribuição de gases no nosso corpo. Bom, entendendo isso, nós sabemos que o nosso coração ele bate, ele bombeia sangue. Então, nós temos a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento. A cada bombeamento do meu coração, uma quantidade de sangue vai ser ejetada para que possa ser aproveitada pelo meu corpo. E aí nós temos 2 fatores que vão determinar quanto de sangue vai sair do meu coração. A primeira delas é a quantidade de vezes que ele vai bater por minuto, certo? E a segunda é a capacidade de enchimento dessas câmaras e de esvaziamento delas. Então, nós temos 2 variáveis aí, quantidade de batimentos por minuto e a quantidade de sangue por batimento. A junção dessas 2 coisas vai determinar o débito cardíaco. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O débito cardíaco é a capacidade funcional do seu coração, ou seja, se ele funciona muito bem ou se ele funciona muito mal. Quanto mais sangue eu conseguir ejetar, melhor ele funciona, quanto menos sangue, menos eficiente por minuto. Então, dentro de um mesmo minuto, o meu coração vai bater uma quantidade de vezes, que é a minha frequência cardíaca. E a quantidade de sangue a cada batimento, dentro desse ventrículo esquerdo, é que vai determinar o meu volume sistólico. Então, o volume sistólico ele tem a ver com a quantidade de sangue que eu consigo acumular no meu ventrículo e a quantidade de sangue que eu consigo ejetar a cada batimento. Então, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Então, é o produto da quantidade de sangue que eu consigo acumular no meu ventrículo, bombeada por batimento, vezes a quantidade de batimentos. Então, olha só que interessante. Quanto melhor for o meu volume sistólico, mais sangue eu consigo ejetar por batimento cardíaco. O que eu quero? Eu quero que meu coração bombeie mais vezes ou quero que ele seja mais eficiente a cada contração. Principalmente, eu quero uma melhora no meu volume sistólico. Se eu não consigo isso, ele vai tentar fazer uma ação compensatória batendo mais vezes por minuto. Então, eu tenho essas 2 variáveis que vão auxiliar o meu coração a fazer chegar mais sangue lá no meu sistema esquelético. Então, vamos dar um exemplo prático para vocês de como o exercício físico pode melhorar a eficiência funcional do meu coração, ou melhorar o meu débito cardíaco. Vamos supor que eu tenho que mandar 5.000 ml de sangue por minuto para o meu músculo. Se eu for um indivíduo destreinado, para mandar os mesmos 5.000 do que o indivíduo treinado, eu vou precisar ter um batimento de 70 por minuto. Então, meu sangue vai ter que bater 70 vezes dentro de 60 segundos e vai ter um volume sistólico um pouquinho menor, porque ele não é tão eficiente. Então, se eu pegar os 70 batimentos por minuto de uma pessoa sedentária com 70 mililitros de sangue por batimento, eu vou ter um volume total de 5.000 mililitros por minuto chegando lá no meu músculo. Agora, para essa mesma quantidade de sangue, esses mesmos 5.000 mililitros, para uma pessoa treinada, ela vai ter que bater muito menos vezes, ou seja, meu coração cansa menos, porque ele vai bater 50 vezes por minuto para transportar a mesma quantidade de sangue, porque ele tem uma capacidade maior de enchimento.
Então, esse é um dos ajustes a longo prazo que o nosso coração, o nosso corpo é capaz de fazer. Quanto mais treinado eu sou, melhor a minha capacidade de enchimento, de volume dentro do meu ventrículo. Então, para a mesma quantidade de sangue, de demanda de sangue, uma pessoa treinada bate menos vezes o coração do que uma pessoa destreinada. Ela tem tanto uma melhor eficiência na frequência cardíaca quanto no volume sistólico. Por isso, pessoal, que vocês veem pessoas destreinadas subindo a frequência cardíaca muito rápida durante uma sessão de treino. Porque como ele não tem uma contratibilidade boa do coração ainda, ele precisa suprir batendo mais vezes para chegar à mesma quantidade de sangue. Então tá aí um exemplo prático para vocês sobre eficiência, né, sobre débito cardíaco. A quantidade de sangue que o meu coração vai bombear, então, por minuto, ela vai depender principalmente do meu volume sistólico. Quanto maior for a minha cavidade do coração e quanto melhor a capacidade de contração, melhor a eficiência do meu débito cardíaco. Tá, Manu, mas você me disse que depende tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico. Por que então que a frequência cardíaca não é tão importante? Por dois motivos. Primeiro, é muito mais eficiente você encher mais e bater menos vezes do que ficar batendo muitas vezes, vai cansar muito mais. Segunda coisa, pessoal, a frequência cardíaca, ela tende a diminuir a sua resposta conforme a idade. Então, quanto mais velho eu sou, mais dependente do volume sistólico eu vou ser também. Minha frequência cardíaca, ela não vai responder tanto ao meu VO2 máximo quanto o meu volume sistólico pode responder. Então, a frequência cardíaca ela não é um fator de adaptação ao treino. Não necessariamente ela vai aumentar muito ao longo das minhas sessões. Pelo contrário, a tendência é ela bater menos vezes quanto mais treinado eu for. Tá? Então, aí a gente vai lutar principalmente para ter um melhor volume sistólico. Mesmo porque o volume sistólico ele tem uma resposta muito positiva a treinamentos aeróbios e com baixo estresse mecânico. Então, quanto mais voltado para treinamento aeróbio for meu estímulo, melhor a minha capacidade de encher a minha cavidade ventricular esquerda. Isso se chama hipertrofia excêntrica do coração. Eu aumento o tamanho dele sem aumentar a espessura das minhas paredes, tá? Então, entendi o débito cardíaco. O que ele é? Capacidade funcional de bombear sangue. É a quantidade bombeada por minuto, seja número de vezes, seja a quantidade de sangue. Ele depende principalmente da frequência cardíaca e do volume sistólico. E o volume sistólico ele tem relação com a eficiência. Quanto mais sangue eu consigo colocar dentro da minha câmara, melhor a minha capacidade de ejetar por minuto sangue também. E quanto maior o tamanho do meu ventrículo, maior a quantidade de sangue ejetado, assim como melhor contrabilidade do meu coração, ok? Muito bem, galera, entendemos o débito cardíaco. E aí, aonde que o VO2 entra nisso? O VO2 ele é a minha capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio. Então, nós estamos falando do transporte de oxigênio, né, que é o débito cardíaco, que é uma das principais variáveis da minha equação de VO2 máximo. Mas existe uma outra variável que também é muito importante, porque o VO2 máximo, ele vai ser a relação entre o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai, com a diferença arterovenosa, que é a quantidade de sangue que chega até as minhas mitocôndrias. Então, essa diferença arterovenosa, ela tem a ver com resistência periférica. Então, como que o meu sistema músculo-esquelético vai receber esse sangue? Como está a capilarização dele? Qual é a quantidade de mitocôndrias que ele tem para poder captar esse oxigênio? E qual é a minha relação ácido-base? Tudo isso vai ser determinante também. Então, o VO2 máximo ele vai avaliar isso através do débito cardíaco e também através da resistência periférica, que também sofre ajustes e adaptações do exercício físico, e nós vamos entender isso mais à frente. Ou seja, então, pessoal, o VO2 máximo e o débito cardíaco sofrerão influência do volume de sangue que sai do coração. E esse volume de sangue também está sob efeito contínuo e agudo do exercício físico. Então, o exercício físico, ele é um preditor de saúde para o nosso corpo.
Porque nós somos seres dependentes de oxigênio, somos seres aeróbios. E se esse oxigênio não chega aonde eu preciso, de nada importa. Então, nosso sistema cardiovascular é o nosso sistema vital, é o nosso sistema que afirma e que confirma que o oxigênio vai chegar até onde eu preciso. E a gente fala muito sobre trabalho aeróbio e melhora do meu VO2 máximo, trabalho aeróbio e melhora a eficiência do meu coração. Mas não é só o trabalho aeróbio que vai determinar ajustes e adaptações agudas e crônicas do exercício físico. O exercício resistido também foi confirmado através de estudos que tem um efeito positivo sobre o meu sistema cardiovascular. Por quê? O exercício de força ou treino de força, ele também é capaz de promover hipertrofia excêntrica do coração, que foi aquilo que eu falei anteriormente. O meu coração, ele aumenta de tamanho, aumenta a sua cavidade ventricular, sem aumentar a espessura da parede. Então, ele consegue encher mais e melhora também o efeito da contração. Minha contração muscular fica muito mais forte. E quando a gente fala de contração muscular do coração, a gente está falando de uma contração involuntária. Então, só quem consegue promover essa adaptação é o exercício físico. Então, olha que bacana a quantidade de coisas positivas que o nosso corpo tem através de uma sessão de atividade física, tá? E aqui é importante também frisar que não é só o treinamento aeróbio que promove essas adaptações positivas, mas também o treinamento resistido, treinamento com cargas externas. Além de tudo, nós aumentamos com o treinamento de força a quantidade de massa magra, melhorando nosso perfil lipídico. E quando eu melhoro meu perfil lipídico, aumentando minha massa magra, eu também melhoro minha resistência periférica, eu consigo ter muito mais área de aproveitamento desse sangue, de aproveitamento desse oxigênio. Então, olha quanta coisa importante aqui. Primeira coisa, treinamento aeróbio e treinamento resistido promovem uma hipertrofia excêntrica do coração. A hipertrofia excêntrica do coração aumenta a cavidade ventricular. Se eu aumento a cavidade ventricular, eu aumento o meu volume sistólico, melhorando o meu débito cardíaco e o transporte de gases. Além disso, o treinamento resistido aumenta a minha área de recepção desse oxigênio, melhorando também minha resistência periférica. Bom, continuando todas as indagações a respeito das melhoras do nosso corpo com a atividade física. O treinamento de endurance tem sido muito discutido sobre os efeitos positivos no nosso sistema cardiovascular. Foram estudados vários grupos de atletas de endurance, atletas de triatlon, maratonistas, para entender quais são as principais modificações que acontecem no nosso corpo com esse tipo de estímulo. E atletas de endurance, eles tendem a possuir maiores cavidades ventriculares em relação a atletas de outras modalidades. Isso porque eles estão em constante estímulo e promovem uma adaptação crônica muito mais significativa do que outros tipos de exercício. Então, foi-se provado que a cavidade ventricular de um atleta de endurance acaba sendo muito maior do que os atletas de outras modalidades. E isso melhora também a capacidade dele de transportar e principalmente de utilizar esse oxigênio, porque atletas de endurance também têm uma densidade mitocondrial muito maior. Então, o coração cresce, bombeia mais sangue, mas ao mesmo tempo aproveita muito bem esse sangue. Bom, falamos então das adaptações, principais adaptações promovidas pelo exercício físico sobre o sistema cardiovascular. Mas e os hipertensos? Né? Pensando em patologias cardíacas ou em cardiopatas, como que funciona a adaptação ao treinamento sob o ponto de vista patológico? O que é a hipertensão? A hipertensão, ela é um coração pouco eficiente, então ele não consegue exercer a pressão necessária para jogar esse sangue e tem muita resistência arterial. Então a pressão arterial, ela é a resistência que a nossa artéria tem na passagem do sangue, né? Então quando eu tenho um hipertenso, eu tenho um coração muito grande, com uma capacidade muito ruim de bombeamento em relação à pressão externa. Né? Isso pode ser porque ele tem uma cavidade ventricular muito pequena, tem uma hipertrofia das paredes do coração,
ou pode ser por uma resistência arterial, por placas de gordura ou por outras patologias relacionadas. Então, eu tenho uma maior quantidade de tecido não contrátil. Então, meu coração ele não consegue utilizar toda a sua massa para poder ejetar o sangue dali para as artérias. Então, ele tem uma função muito diminuída. E aí, o que acontece com o cardiopata durante o exercício? Ele consegue melhorar essa cavidade ventricular, consegue diminuir a resistência das artérias, melhorando o perfil lipídico, melhorando as placas de arteriosclerose, mudando hábitos e consegue consumir melhor esse oxigênio também, melhorando toda aquela relação dos 3 sistemas que eu falei anteriormente. O coração do hipertenso, pessoal, ele é um coração sobrecarregado de forma crônica. Então, ele é um coração doente, que tem muita morte tecidual, muito tecido sem função. E a atividade física, ela vai tentar otimizar a ação desse tecido que ainda está vital, que ainda está vivo, que ainda está contrátil. Então, a principal causa das cardiopatias tem a ver com fatores comportamentais, que podem ser alterados através da atividade física. Como principal deles, o fator de perfil lipídico, né, que é a quantidade de gordura em relação à quantidade de massa muscular. Quando a gente fala de aumento de massa muscular, a gente não está falando só de aumento de força, né, gente? A gente está falando de aumento de superfície de absorção e aumento de funcionalidade. E aí, quando nós falamos muito sobre hipertrofia excêntrica do coração, nós também temos que entender que existem exercícios que promovem uma hipertrofia excêntrica funcional e existem outros tipos de exercício que promovem uma hipertrofia não funcional, uma hipertrofia patológica. Então, existem as adaptações funcionais do exercício e as adaptações patológicas do exercício. Então, o que é uma adaptação patológica? É quando acontece uma adaptação disfuncional. Isso pode acontecer no coração? Pode. Dependendo do tipo de exercício, do tipo de recuperação e da quantidade de tempo que você expõe esse indivíduo a esse estímulo, pode ocorrer sim um espessamento da parede do coração, ao invés de acontecer uma hipertrofia da cavidade ventricular. Na maioria das vezes, pessoal, isso tem que acontecer em muito longo prazo e de forma muito irresponsável, mas isso é possível sim. Algumas pessoas relacionam o treinamento de força com essa patologia, né, com essa hipertrofia patológica, mas os treinos de força não necessariamente vão aumentar o tamanho ou a espessura das paredes do coração. Existem até estudos que relacionam os treinamentos de força com o aumento da cavidade ventricular. Então, o mais importante não é o que causa, mas como você aplica esse estímulo e qual o tempo de recuperação que você dá para esse atleta. O treino de alto rendimento, por exemplo, de alta intensidade, de forma insistente e sem recuperação, ele pode ser um causador, por exemplo, de um espessamento das paredes do coração. Então, um treino de muito alta intensidade, colocado de forma diária, sem recuperação suficiente, sob um estresse muito grande, pode promover uma adaptação disfuncional. Mas, pessoal, isso acontece em todos os esportes. Nós temos adaptações funcionais e adaptações patológicas. E o que vai depender isso? Da maneira como é conduzida a sessão de treino e da carga acumulada também, sob o ponto de vista cardiovascular. Continuando então, pessoal, a gente fala muito sobre obesidade infantil e sobre hipertensão infantil. Esse é um fator, esse é uma variável que tem que ser olhada, porque a pressão arterial em crianças de forma desfuncional ou muito elevada tem sido cada vez mais comuns. E nós temos que ver o exercício físico como um aliado para que isso diminua e para que haja cada vez menos crianças com obesidade infantil e com hipertensão. Uma criança com hipertensão arterial tende a ter uma complicação ou uma cardiopatia no futuro quando adulto. Então, nós temos que tentar, sempre que possível, combater isso. E podemos combater como? Através de uma atividade física lúdica, através de melhores hábitos alimentares, colocar essa criança para ser fisicamente apta, melhorar o perfil de composição corporal dessa criança. Então, o esporte ele é a resposta para 90% das doenças que nós temos no mundo. Só precisamos direcionar isso de forma responsável e de forma funcional.
Então, resumindo, quais são as principais adaptações que nós temos do exercício físico sobre o nosso sistema cardiovascular? O fluxo sanguíneo, pessoal. Nós temos, durante o nosso repouso, um direcionamento do nosso fluxo sanguíneo, principalmente para a área visceral. Primeiro, a adaptação que nós temos aguda. O meu sangue ele é redirecionado, ele deixa de ter a sua maior parte na zona visceral e passa a ter a sua maior parte para o músculo ou para a zona alvo durante a sessão de exercício. Esse é um ajuste que nós temos agudo do exercício físico. Outro ajuste agudo que nós temos é um aumento da frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela vai subir mais ou menos, dependendo da sua eficiência no volume sistólico e dependendo do seu nível de treinamento. Quanto mais condicionado, menor o ajuste da frequência cardíaca, quanto menos condicionado, maior o ajuste sob o ponto de vista da frequência cardíaca. Além disso, o meu coração ele vai aumentar o bombeamento e aumentar a força de contração para vencer a pressão arterial, fazendo com que chegue mais sangue na minha musculatura. Outra adaptação importante, aguda, que o nosso corpo sofre durante a sessão de exercício, vasodilatação. Então, eu tenho um maior fluxo sanguíneo para as extremidades e para os músculos que estão sendo trabalhados. O objetivo disso é fazer chegar a diferença de demanda de oxigênio do repouso para o exercício físico. Resposta circulatória, sob o ponto de vista crônico. Nós tendemos, ao longo do tempo, se tivermos uma atividade física regular, a ter uma diminuição da frequência cardíaca de repouso. Temos uma tendência também a ter uma diminuição da frequência cardíaca durante a intensidade do exercício. Então, se eu chegava mais rápido, por exemplo, aos 150 batimentos por minuto, hoje é preciso muito mais esforço para que eu consiga chegar nesses 150 batimentos por minuto, porque o meu coração já sofreu uma grande adaptação crônica, que é o aumento da minha cavidade ventricular e a melhora da contração do meu coração a cada bombeamento. Outro fator que você vai ter uma adaptação crônica é sobre o seu VO2 máximo, que é a interação daqueles 3 sistemas. Melhor capacidade de captação, melhor capacidade de transporte, melhor capacidade de utilização do oxigênio. Então, tem aí alguns fatores muito, muito importantes sob o ponto de vista crônico. Além disso, pessoal, eu tenho uma melhor capilarização. Eu consigo fazer com que os meus vasos cheguem numa superfície maior de absorção a longo prazo e melhoro também a longo prazo o meu perfil morfológico, ou seja, a minha quantidade de massa muscular em relação à quantidade de gordura, se eu fizer uma boa programação, uma boa periodização de treino e for esse o objetivo. Resumo, então, das adaptações agudas do exercício. Prestem bem atenção que isso é muito importante. Aumento imediato da minha frequência cardíaca, aumento da minha pressão sistólica para promover justamente aquela redistribuição de sangue das vísceras para as extremidades, vasodilatação e redistribuição de sangue para as periferias. Adaptações crônicas do exercício. Redução da frequência cardíaca de repouso, aumento menos acentuado da frequência cardíaca sob esforço, melhor contratilidade do coração, aumento da cavidade ventricular, melhora na eficiência da distribuição, aumento da capilarização, melhora do aproveitamento do meu O2, do meu oxigênio, através da melhora da densidade mitocondrial e melhora do fator lipídico, aumento da massa muscular. Isso só vai acontecer, pessoal, se eu tiver uma boa periodização, ou seja, uma boa programação de distribuição de estímulos. Então, se eu quero uma adaptação mais voltada para a minha parte cardiovascular, eu tenho que dar estímulos mais favoráveis para que isso aconteça. Se eu quero uma melhora do meu perfil de massa muscular, eu vou direcionar para que isso aconteça. De maneira geral, o seu corpo ele vai se adaptar ao exercício físico. Ele vai sempre ter uma melhora da massa muscular, ele vai ter sempre uma melhora do perfil lipídico, ele vai ter sempre uma resposta favorável à aeróbia. Mas essas respostas elas podem ser mais otimizadas dependendo da sua nutrição, dependendo do seu descanso e do tipo de estímulo que você vai colocar.
Então, é muito importante que haja um intercâmbio multidisciplinar entre essas áreas para que seu aluno, seu paciente tenha o melhor aproveitamento de todas as adaptações possíveis do exercício físico. Espero ter ajudado vocês com essa aula. Lembrando que os nossos sistemas, eles estão todos vinculados, eles estão todos dependentes e o nosso corpo ele funciona de forma integrada e não isolada. Então, você que é profissional da saúde, olha para o corpo como um todo e entenda o que você quer, qual é o seu objetivo promovendo uma sessão de exercício. Observe se as respostas que seu aluno ou seu paciente está dando realmente condiz com o que você espera e observe as adaptações a longo prazo para ver se realmente ele está tendo todo o benefício que você pode promover através do exercício físico. O exercício físico é chave para a saúde. Ele pode melhorar cerca de 90% das doenças que a gente tem no mundo, com o mínimo de efeito colateral e com o mínimo de recurso financeiro. Então, aproveitem todo esse recurso, explorem a atividade física como um grande aliado à saúde da população. Muito obrigada, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.